Olá, tudo bem? Que alegria poder estar com você em mais um momento para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Esta é a série de estudos bíblicos intitulada O Bom da Bíblia. Estamos aprendendo o que a Bíblia tem de bom para nós, qual é a mensagem de Deus para nós através das Sagradas Escrituras. E eu convido você nesse momento a pegar a sua Bíblia para acompanharmos o estudo da Palavra de Deus. É muito importante que no momento do estudo você esteja com a sua Bíblia, seja ela física ou seja ela ali virtual em seu aparelho celular. Mas é importante que você confira os textos bíblicos para saber se o que eu estou falando, se o que eu estou apresentando é realmente a Palavra de Deus. Porque lembrando, o guia da vida do cristão não deve ser um homem, um pastor, um líder religioso, mas deve ser Deus, através das Sagradas Escrituras. Então nós vamos estudar a Bíblia, que você possa aprender dela. E se você deseja enviar para nós alguma pergunta, alguma dúvida, você pode fazer pelo WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você pode ali enviar sua dúvida, sua pergunta, e também você pode acessar a nossa página, o nosso site, que está aparecendo também na sua tela. E vá na parte do Fale Conosco e envie ali a sua dúvida, o seu questionamento, a sua contribuição, e nós estaremos aqui para responder a você. Então, queridos, nós vamos agora estudar a Bíblia, mas antes de estudar a Bíblia, precisamos orar, pedir a presença de Deus nesse momento de estudo. Convido você a curvar a sua fronte e a juntos orarmos. Senhor Deus, amado e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Pai de amor, nesse momento nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos aprender do Senhor. Queremos te pedir que o Teu Santo Espírito se faça presença conosco, nos oriente, ilumine, ó Pai, a nossa mente a compreender a mensagem, especialmente de um tema tão importante que nós vamos abordar hoje. Venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com você sobre um tema importantíssimo, sobre a morte. Sabe, você já se perguntou para onde vai as pessoas quando morrem? Se as pessoas quando morrem ficam vagando por aí, você tem medo de ir a um cemitério? Há muitas pessoas que têm medo de ir a um cemitério porque tem medo que alguém volte ali à vida e pegue no pé, faça alguma coisa. Em outras palavras, tem pessoas que têm medo dos mortos. Será que nós precisamos ter medo daquelas pessoas que já morreram? Vamos aprender isso hoje na Palavra de Deus. E eu afirmo para você que a Palavra nos traz esperança, nos traz conforto e não medo. Sabe, só que para nós entendermos a morte, nós precisamos entender um elemento muito importante, a vida. Da mesma forma que para entender quando que um objeto ele está com defeito, você precisa entender o funcionamento dele, como que ele funciona, como que ele foi feito, também a vida precisa ser entendida para que possamos chegar à compreensão verdadeira da morte. Então nós vamos para a Palavra de Deus e nós vamos entender como que Deus formou a vida humana. E através da formação da vida humana, nós conseguiremos entender a morte. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2 e o versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja bem, a Bíblia aqui está descrevendo a forma humana. Muitos por aí afirmam que o ser humano ele tem uma alma imaterial que sai do corpo, que fica vagando por aí. Só que a Bíblia traz uma definição diferente para isso. Veja bem, a Bíblia diz que Deus, ao formar o homem, ele utilizou o pó da terra, modelou o homem ali com as suas mãos, o pó da terra. Então, o primeiro elemento na formação do homem, pó da terra, o barro, a terra ali. Deus formou o homem do pó da terra. Depois ele soprou no homem o fôlego de vida, o espírito de vida. Logo, pó da terra mais fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente.
Note, nós não temos uma alma. O ser humano é uma alma vivente. A formação humana é composta de pó da terra mais fôlego de vida. E assim formamos a vida humana. Em outras palavras, como o texto bíblico diz, alma vivente. Nós somos alma vivente. Note, Deus colocou o homem, fez o homem, colocou ali na terra. E um detalhe agora importante. O homem teria vida eterna? Apenas Deus possuía e possui vida eterna. Veja o que a Bíblia nos diz em 1 Timóteo, no capítulo 6 e o versículo 16. Confira conosco a leitura. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Veja, apenas Deus possuía e possui vida eterna. A vida eterna não é encontrada em nenhum outro ser. A vida eterna é encontrada unicamente em Deus. Se a vida eterna somente Deus possuía e possui, como então, ali na criação, o homem continuaria vivendo? Veja o que a Bíblia nos diz em Gênesis 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus formou o homem, deu vida a ele. Deus é o autor e é o único que tem a vida eterna. E agora o ser humano, para que ele continuasse vivendo, ele precisaria obedecer a Deus. Ele precisaria se alimentar da árvore da vida e ele precisaria não tocar naquilo que Deus disse que não era para ele tocar, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, o homem não poderia pecar. Se ele pecasse, ele perderia a condição de ter a vida eterna em Deus. Veja, queridos, esta é a formação da vida. Deus formou o homem do pó da terra, deu fôlego de vida, o homem se tornou alma vivente e através do poder de Deus ele teria uma vida eterna. Só que o pecado, ele trouxe uma consequência terrível. Veja bem, quando Eva estava diante da serpente, a serpente enganou Eva dizendo para Eva que quando ela comesse, ela não iria morrer. Em outras palavras, a serpente estava dizendo que Eva tinha vida eterna, que Eva era imortal, que o ser humano era imortal. Todavia, isso era uma mentira. E Satanás tem tentado pregar essa mentira ainda hoje, ao falar da imortalidade da alma. Mas, querido, a palavra de Deus nos diz que o homem pecou. E através desse pecado veio uma consequência terrível, que é a morte. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, note que a Bíblia deixa claro qual é o problema que trouxe este problema ainda maior, que é a morte. O pecado, ele entrou por meio de um homem, por meio de Adão e Eva que pecaram e assim o pecado veio para toda a humanidade e junto com o pecado veio então a morte. A morte passou a todos nós, infelizmente. A morte é uma consequência do pecado. Como eu disse, no jardim do Éden, a serpente tentou enganar Eva, dizendo que ela não morreria, que Eva era imortal, que ela poderia comer, que não morreria. E por causa deste engano de Satanás, hoje nós lidamos com esse problema tão grande
que é a morte. Queridos, entenda que a Bíblia diz que o homem morre. Ninguém é imortal, não existe uma alma imortal. Queridos, a palavra de Deus também diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós vamos entender esse detalhe. Há esperança para aqueles que morreram, para aqueles que morrem. Eu quero agora falar algo importante para você. Como que Jesus considerava a morte? Nós entendemos como que a morte passou a humanidade, que foi através do pecado. Mas agora, quando Jesus esteve aqui na terra, ele falou algo a respeito da morte. Ele colocou a morte em um ponto importante que nós vamos entender agora por meio das Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, versículos de 11 a 14. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Jesus ouve que Lázaro estava doente. Jesus não se apressa em ir até onde estava Lázaro. E de repente Jesus fala o seguinte para o seu discípulo: olha, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. E os discípulos achavam que ele estava falando de sono, do sono comum. Mas Jesus teve que falar claramente com eles: olha, Lázaro morreu. Veja bem, Jesus diz que a morte ela é um sono. Jesus considerou a morte como um sono. E no Novo Testamento, principalmente, você vai observar que por várias vezes a morte ela é colocada como um sono. O próprio Jesus afirmou isso no exemplo de Lázaro. Mas há um detalhe importante. A morte ela é sim um sono. Mas para todo sono existe um despertador. Sabe, na nossa vida cotidiana tem pessoas que têm um sono tão pesado que para você acordar você precisa usar como despertador talvez um balde de água fria. A morte ela é um sono profundo, mas existe um despertador. Existe alguém que pode despertar aquele que desceu à sepultura, e é Jesus, porque ele mesmo falou a respeito de Lázaro. Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E quando Jesus chega ali, diante do túmulo, Jesus diz uma frase muito conhecida. Jesus diz o seguinte: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Note que no texto a Bíblia coloca a palavra, Jesus colocou a palavra no futuro. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele não disse quem crê em mim, ainda que morra, continua vivendo. Não, mas quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vai haver um momento onde todos aqueles que desceram à sepultura irão voltar à vida. E eu quero agora apresentar para você um quadro importante. Você vai ver esse quadro na tela e nós vamos observar alguns detalhes importantes a respeito da morte. Veja, o que a morte de fato é? Como que é o estado dos mortos? O primeiro, lá em cima, como nós lemos no texto agora de João 11 a 14, a morte ela é um sono. Em Eclesiastes 12, versículo 7, diz que o indivíduo, quando ele morre, ele volta ao pó. Lembra que o homem foi criado do pó da terra e quando ele morre, o pó volta ao pó. Em Eclesiastes 9, versículo 6, nos apresenta que aqueles que morrem, eles não têm sentimentos. Em Eclesiastes 9, versículo 10, diz que essas pessoas que morreram não realizam obra alguma. Em Salmo 115, versículo 17, diz também que os mortos eles não louvam a Deus. Em Eclesiastes 9, também 5 e 6, diz que eles não têm consciência. Você pode conferir os textos que foram colocados ali nessa tela. Nós não lemos para nós ganharmos tempo, porque senão seria um tempo muito longo ao ler todos os textos.
Mas observe que na morte, o indivíduo vai para a sepultura, de acordo com Eclesiastes 9, versículo 5, de acordo também com o livro de Jó, no capítulo 7, versículo 9, o indivíduo vai para a sepultura, o pó volta ao pó e o fôlego de vida, ele volta para Deus. Sabe, querido, na morte as pessoas não têm consciência alguma, as pessoas não estão compartilhando do seu sofrimento. Isso aqui é um ponto que nos conforta, sabe por quê? Imagine, só fazendo uma comparação, imagine o falecimento de uma mãe que tenha ali seus 5 filhos, cada um em idades diferentes, e imagine se fosse verdade o que dizem por aí da imortalidade da alma, que a pessoa após a morte fica vendo tudo o que está acontecendo. E ela começa a ver o sofrimento, o desespero dos filhos ao redor do caixão. Queridos, com certeza a morte seria algo terrível, um pânico terrível, como você ver as coisas acontecendo, ver o sofrimento, ver os filhos talvez ali indo para problemas como drogas, etc. e tal, e não poder fazer nada. Mas a Bíblia nos afirma que na morte o indivíduo ele está num estado de inconsciência, ele está num sono, digamos, profundo. E ele não vê o sofrimento. Não é o pastor Newton que está dizendo isso, é a Bíblia. É os textos que nós apresentamos agora na tela e que você pode conferir na sua Bíblia. Na morte, queridos, a pessoa não está sofrendo, não está vendo o sofrimento. Não adianta você falar um monte de coisas para as pessoas que morreram que elas não estão lhe ouvindo. Guarde as boas lembranças, as boas recordações das pessoas que você ama. Mas não precisa ficar sofrendo, chorando desesperadamente, pensando que essa pessoa está vendo o seu sofrimento, pois não está, pois a morte é um estado de consciência. Mas agora vem uma pergunta. A morte, ela é um sono, as pessoas não sabem de nada, não estão sofrendo, não também estão vendo as alegrias que nós temos aqui nessa terra, mas quando tudo isso vai ter um fim? Quando que essas pessoas que estão na sepultura voltarão à vida? Olha o que a palavra de Deus nos diz no Evangelho de João. Capítulo 5, versículo 28 e 29 diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. 1 Tessalonicenses 4,16 afirma para nós: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que maravilha! Que texto que nos conforta é esse texto que nós acabamos de ler. Lembre que eu citei para você que quando Jesus esteve diante do túmulo de Lázaro, ele diz que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá aqui está no futuro. E a exemplo de Lázaro, Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro. Você pode conferir depois todo o capítulo 11 do Evangelho de João. Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro e quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele pede que retire a pedra. E Jesus dá a palavra de ordem e Lázaro sai do túmulo. Lázaro estava já 4 dias de falecimento e já estava em decomposição, já cheirava mal. Mas mesmo assim, Jesus trouxe ele de volta à vida, deu vida novamente a ele. Isso ficou como exemplo para nós. Quando é que Jesus vai trazer de volta todos aqueles que estão no túmulo? Queridos, aqueles que morreram em Cristo Jesus, por ocasião da volta de Jesus, irão ressuscitar. Que maravilha! A palavra de ordem será dada por Jesus. Ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão. Que maravilha será esse dia, Jesus ressuscitando aqueles servos que morreram crendo nele. A palavra de ordem vem de Jesus. Querido, eu e você precisamos nos confortar com essas palavras. As pessoas que descem à sepultura
Elas não estão vendo o sofrimento. Mas quando Jesus voltar, elas irão ressuscitar, aquelas que morreram crendo em Jesus. Se você lembrar no estudo que nós tivemos a respeito do milênio, o último estudo, nós abordamos sobre duas ressurreições. A ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Na volta de Jesus, aqueles que morreram crendo em Jesus, eles ressuscitam. Eles ressuscitam para a vida eterna. Mas aqueles que morreram longe de Jesus, que negaram a Jesus, eles só vão ressuscitar após os 1000 anos. Se você perdeu esse estudo, você pode ir para a lição 5 e ler e estudar esse tema que você vai entender melhor. Mas os mortos, aqueles que morreram no pecado, que morreram longe de Jesus, longe dos caminhos de Deus, eles só ressuscitarão após os 1000 anos. Mas aqui eu quero me ater à promessa de Jesus, que quando Jesus voltar, aqueles que morreram crendo nele, aqueles que morreram com a fé firme na palavra de Deus, com seus caminhos entregue a ele, na volta de Jesus irão ressuscitar. Mas há uma recompensa ainda maior. Olha o que a palavra de Deus nos diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 53 diz: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aqueles que morreram crendo em Jesus, eles ressuscitarão, mas não vão ressuscitar com os mesmos problemas que tinham em vida. Não vão ressuscitar com as mesmas deficiências. Que maravilha, queridos! A Bíblia diz que eles ressuscitarão incorruptíveis, saudáveis, num corpo perfeito para adentrar a vida eterna. Sabe, nós não precisamos ficar desesperados com relação à morte. A Bíblia nos traz conforto e esperança. Sabe, dói muito no nosso coração quando nós perdemos um familiar que amamos para a morte. É possível que eu esteja falando com alguém que recentemente perdeu um familiar para a morte. Talvez até mesmo com doenças, epidemias que estamos sofrendo. Mas sabe, Deus hoje fala para você, a morte não precisa ser um fim. Se hoje nós entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus, quando nós descermos à sepultura, nós estaremos ali apenas aguardando a volta de Jesus no sono da morte. E aqueles que desceram à sepultura, nós temos a esperança de na volta de Jesus abraçá-los. Se esses morreram crendo em Jesus, conforte esse querido com essas palavras. Deus é um Deus de amor, é um Deus justo. E todo aquele que humildemente se entrega tem a sua salvação garantida por meio do poder de Jesus. E quando Jesus voltar, todo aquele fiel que se acha nos túmulos ressuscitará. E eu faço uma pergunta para você. Você quer estar preparado quando Jesus voltar? Você quer estar preparado para abraçar aquelas pessoas queridas que morreram crendo em Jesus, aqueles amigos de Jesus que morreram e descansam hoje na sepultura? Quer abraçar aquelas pessoas especiais da sua vida? Então, hoje, se coloque nas mãos de Deus. Para aqueles que morreram, que estão nos túmulos, já está tudo definido. A salvação, ela acontece unicamente no momento que estamos com vida. A salvação, ela acontece unicamente nas escolhas que nós fazemos em vida. Se escolhemos Jesus ou não. Porque após a morte, se morrermos longe de Jesus, o destino será ressuscitar após o milênio para a condenação eterna. Então escolha
hoje entregar a sua vida a Jesus, entregar os seus caminhos a Jesus e se preparar para a breve volta dele, onde então poderemos viver eternamente. Como diz Apocalipse 21, versículo 4, que não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, porque as primeiras coisas passaram. Você quer viver em um lugar sem a morte, sem sofrer com epidemias, pandemias, doenças, catástrofes? Então entregue a sua vida dia após dia nas mãos deste Deus que quer te salvar. E o que Ele pede é unicamente que você se entregue a Ele. Eu convido você agora a curvar a sua fronte e a juntos orarmos ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome. A Tua palavra, Senhor, nos fala a respeito da morte. Que a morte é um sono, mas um sono que um dia haverá um despertador que é Jesus vindo nas nuvens dos céus. E nós queremos, ó Pai, estarmos preparados para a volta de Jesus. Preparados para caso venhamos descer à sepultura e sejamos salvos para quando Jesus voltar, ressuscitemos para a vida eterna. E preparados para ver Jesus voltar nas nuvens dos céus e poder abraçar Ele e irmos para a eternidade. Tome a vida deste filho e desta filha em Tuas mãos, que nesse momento para estudar a Tua palavra, que ele possa ser guiado, sempre orientado por Ti, que a mensagem verdadeira sobre a morte possa confortar o coração deste filho, desta filha. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre a sua vida e até o nosso próximo estudo.